Uma das coisas mais belas que vem à tona é quando nós pensamos numa expressão trazida um dia, fortemente por um grande rabino judaico chamado Rabino Hillel. O Rabino Hillel do século I, uma das pessoas que mais influenciou o pensamento daquilo que é a formação original do cristianismo. Uma das frases do Rabino Hillel é repetida à exaustão, com toda razão, dentro do cristianismo e fora, que é a regra de ouro: nunca faça a outra pessoa aquilo que você não queira que façam a você. Nunca faça a outra pessoa aquilo que você não queira que façam a você, que é algo que até parece um pouco um haikai. Haikai, como sabem, é um modo especial de poema nipônico. Pessoas como nós, que nascemos em Londrina. Londrina é minha cidade de origem. Eu moro em São Paulo há 55 anos, mas eu sou caipira de Londrina. Sou pé vermelho autêntico, que é o nome que nós, daquela região, nos damos. E Londrina, 1/3 da população de Londrina, quando eu nasci, era nipônica. Era de japoneses vindos diretamente do Japão. Era o I6. Não era nem Nisei, e logo de sequência eram os meus vizinhos. Mas essa primeira geração trouxe também alguns modos de fazer poema muito diferentes. Um deles, o haikai. Haikai. Eu gosto demais do haikai porque ele é um poema curto, com poucas sílabas, 5, 7, 5, mas que tem que trazer toda a ideia e não precisa rimar. Inclusive porque a escrita nipônica ela não é alfabética como a nossa, Ela é ideogramática, então a ideia de rima ela fica um pouco estranha, a menos que você faça a versão fonética daquilo. E o Brasil tem vários grandes produtores de haikai. Um deles, um conterrâneo meu, paranaense, que é Paulo Leminski, só que de Curitiba. Leminski, que infelizmente morreu jovem, em 1989, e deixou uma obra maravilhosa. Leminski tem haikais que hoje um deles está muito atual. Ele escreveu um dia: tudo que li me irrita quando ouço Rita Lee. Tudo que li me irrita quando ouço Rita Lee. Outro do grande, genial, especial Leminski: pra que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Pra que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Dizendo de outro modo, como a gente diz na roça: ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Claro que às vezes a gente chora, que a gente lamenta, que a gente tem tristeza. Mas de nada adianta ficar aterrado. Já imaginou? Mandela, 27 anos na cadeia, chorando. Claro que não, resistindo, persistindo. E muitas vezes chorando também. Porque o humano, entristecido, não deixava de ter as suas dores. Mas ainda assim, dentre esses variados haikais, há coisas que marcam muito esse caminho. Eu gosto demais de um escritor de Londrina, chamado Domingos Pellegrini. Ele tem vários livros sobre aquela região e sobre o Brasil, muito premiado, ganhou o prêmio Jabuti. E uma das coisas boas do Pellegrini é que um dia ele fez um livro de haikai para gente do interior. E deu um título para o livro que me dá uma raiva quando eu leio, por conta, como é que eu não pensei naquilo? Eu devia ter pensado aquilo. E foi ele que pensou, porque o título do livro é maravilhoso. É um livro pequeno de tamanho, só com haikais para quem é do interior, e o livro se chama Haikaipiras. Olha que genial. Às vezes tem gente que eu tenho muita admiração por ela, e às vezes a admiração ultrapassa tanto que vira inveja. Aliás, ele coloca ali um dos haikais mais bonitos que eu conheço, que quem é caipira vai entender bem. Ele diz: nunca acaba. Quanto mais eu cato, mais cai goiaba. Essa vida intensa que vai diretamente. E aí, quando eu lembro das coisas que o mundo do interior pode trazer, e ao mesmo tempo aquilo que é o nosso caminho de pensar, como é que a gente ganha a vida? Como é que você e eu temos o nosso propósito? Será que o propósito do menino Cortella, Mário Sérgio, que é o meu primeiro nome, nascido em Londrina, era fazer o quê? Claro, uma das coisas que eu sempre tive como intenção foi a parte de contato, de comunicação, mas eu me tornei professor. O ano que vem eu vou fazer 50 anos de magistério, meio século, porque eu comecei a dar aulas quando eu estava no 2º ano da universidade, fazendo filosofia. E é gostoso, quando a gente lembra o quanto que a ideia do Rabino Hillel, eu só fui vê-la, essa ideia, quando eu comecei no magistério, apresentado por um colega meu, da PUC de São Paulo, onde eu fiquei 35 anos, que era um estudioso
das formas de escrita rabínica. E lá o Rabino Hillel me mostrou, fez algo assemelhado a um haikai, quando ele disse: se eu não for por mim, quem o será? Mas, se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Olha que inteligência. Se eu não for por mim, quem o será? Ou seja, a iniciativa, o protagonismo, a capacidade de buscar. Mas a segunda parte também é importante. Mas se eu for só por mim, que serei eu? Terceira, a noção de oportunidade. Se não agora, quando? Por isso, para você e para mim, essas três retas, que claro, não são sempre retas, elas auxiliam. A ideia de iniciativa, a perspectiva da conexão, da colaboração e o senso de oportunidade. Se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, que serei eu, se não agora, quando? Nesta hora, há muitas pessoas, e você e eu podemos entrar nesse circuito, que podem dizer: está tarde para eu pensar nisso, não dá mais, eu já estou fora. A pessoa que não quer ter trabalho, que não quer mover-se, evidentemente, que ela tem que buscar a acomodação, aquilo que é a conformidade. Os cristãos registraram coisas muito fortes nos seus escritos. E eu digo isso lembrando algo que você sabe. Tanto faz se você tem religião ou não, isso ela é cristã ou não, religião é uma coisa privada. Mas há algumas lições que nos vêm de pensadores ligados ao mundo das religiões. E os cristãos têm um relato da sua história e trajetória que está consignado nos evangelhos. Os três sinóticos, que contam um pouco a história de Jesus, e o evangelho mais filosófico, que é o evangelho de João. Tem um conteúdo mais teológico, né, mais teórico, digamos. Pois bem, um dos evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Marcos, e eu digo de novo, tanto faz se você tem religião ou não, ele traz uma frase atribuída a Jesus que é marcante para a gente pensar, e ela tem de ecoar. Lá no capítulo 8 do evangelho de Marcos, versículo 36, há o registro de uma fala de Jesus que é: de nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. De nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. A alma está aí no sentido de identidade, daquilo que é a tua natureza, no sentido de marca aquilo que é você. De nada adianta uma pessoa ganhar o mundo, isto é, ter fama, êxito, patrimônio, se ela perder sua alma.